Gratidão, namastê, de abençoado. Vamos colocar a coluna ereta, mais ereta possível. Cresce a coluna para o céu. Indicadores e polegares unidos em Yana Mudra, mudra do conhecimento. Respira profundamente, solta todos os pesos no suspiro. Então, lembrando que yoga é um estado de união, se conectando com a sua essência divina. De olhos fechados, olhe para dentro de você. Observe como você está nesse momento. Eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje, do inglês fazendo a tradução para o português. A frase é da mãe Mirra Alface. Ó Senhor, garanta que cada elemento do universo se torne consciente do princípio do ser e, sem desaparecer, ser transformado. Então, que me traz essa frase, que possamos nos transformar no amor e não na dor. E que sejamos conscientes do princípio divino que habita cada cantinho desse universo, cada célula, cada molécula. Expandindo a nossa luz de dentro para fora, conectando a nossa alma individual com a alma universal. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Om. 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 E unindo as mãos, agradeça por toda união, por todo alinhamento no aqui e agora, por toda inteligência divina, pela consciência em cada molécula, cada parte do nosso ser. Possamos levar à luz. Gratidão, gratidão. E na inspiração, vamos esticar os braços para o céu. E solta, agita o tronco para um lado, torce uma mão lá atrás, a outra no joelho oposto, faz careta, trabalha os olhos, abre o coração. Torceu lá para trás, na inspiração vamos para o céu, estica para o alto e solta. Torce para o outro lado, abre o coração, faz careta, trabalha os olhos, mandíbula, maxilar. Torceu, torceu, abriu bem seu coração. Na inspiração, vamos para o céu. Se puder, olha lá para o alto. Cresce a coluna toda para o alto. 2, 3, solta. Abre os braços para trás. Desfaz a posição das pernas. Ativa a circulação. Puxa a barriga para dentro. Isso. E os joelhos um pouquinho dobrados. Organiza os isquios no chão. Dobrou um pouco os joelhos. Segura nos joelhos. Cresce a coluna. Solta o ar, traz o tronco inteiro para frente, como um bloco. A cabeça fica no prolongamento da coluna, puxa a barriga para dentro. Lembra da articulação coxo-femoral. Cresce a coluna, soltando o ar, vê se as mãos chegam lá perto dos pés, mas tenta levar os ombros para trás. Como se você abrisse o coração para frente, levando os ombros para trás, barriga para dentro. Se as mãos não chegam nos pés, tudo bem, fica com as mãos nos joelhos.
Também quem precisar usar a cordinha, abre o coração, barriga para dentro, vai abrindo o coração, alonga a parte anterior. E solta o ar, vê se dá para terminar de esticar as pernas. E puxa muito a barriga para dentro. Ótimo. E agora vamos fazer a purificação das vias respiratórias. Então, boca fechada. Quando você desce, você expulsa o ar. Vai puxando a barriga para dentro. Se alguém tiver muito problema na lombar, deixa os joelhos um pouquinho dobrados. Isso. E chegou lá embaixo, barriga para dentro, cresce toda a coluna para os pés. Estica bem as pernas, vê se dá para fazer a flexão. Se o corpo estiver muito duro, vai devagar. Solta o ar da máxima flexão, dentro das suas possibilidades, que o corpo ainda está meio frio. E vem voltando pela cabeça, eleva os braços, estica para o céu. Estica, estica, cresce para o alto. E umas 3 respirações. Na última respiração, esticou o máximo, solta o ar, abre os braços para trás, abre o coração, afasta um pouquinho os pés, solta os tornozelos. Traz o dedão para o centro, dedinho mindinho para fora, dobrou os 2 joelhos, solta um pouquinho os ombros, os cotovelos, e vamos fazer um esforço. Apoiou os pés no chão, joelhos dobrados, subiu o quadril como se fosse uma mesa. Vai crescendo para o alto, olhando para o teto, alonga o pescoço sem largar a cabeça. Olhou para o alto, subiu bem o quadril, soltou o ar, desceu o quadril, solta os ombros, os cotovelos, os punhos. Leva os pés para trás, vamos descansar a lombar, joelhos no chão, quadril para cima. Estica os braços. Quadril para cima, estica bem os braços, afasta as mãos, vê se o peitoral vai no chão. Queixo no chão, peitoral no chão, estica. Esticou, esticou. E devagar leva o quadril nos calcanhares. E devagar apoia as mãos, ergue o tronco, vamos para a base do gato, apoiou as mãos embaixo dos ombros, os joelhos um pouquinho afastados e vamos para o gato na inspiração. Cabeça sobe, coluna desce, solta o ar. Cabeça desce, coluna sobe, umbigo na coluna, queixo no alto do peito. Então, na inspiração. Cabeça sobe, coluna desce, solta o ar ao contrário. Cabeça desce, coluna sobe. Vai no seu ritmo. Coordena com a respiração. Se tiver tudo bem, você pode acelerar. Sem tontura, você acelera. Isso, capriche no movimento da coluna, é excelente. Sem ar, no vazio. Na inspiração, expande, abriu. Isso, coordenando tudo com a respiração, trabalho de oxigenação dos órgãos, da mente, flexibilização da coluna. E esse ciclo do gato termina quando tiver sem ar, arredonda a coluna, queixo no alto do peito, juntou os pés, leva o quadril nos calcanhares e relaxa. Acalma a respiração, relaxa. Quem precisar, quem tiver gripado, faz apoio para a cabeça. Acalmou a respiração. E devagar vamos esticar o corpo no chão, deitou de barriga para baixo. E vamos para meia cobra. Juntou os calcanhares,
cotovelos embaixo dos ombros, sem ficar afundado nos ombros. Inspira, cresce. Junta os calcanhares, cresce a cervical, cresce o pescoço, ponta da língua no palato mole. Contrai bem os glúteos, vai crescendo o topo da cabeça para o céu. Vai empurrando o chão com os cotovelos, vai levando o topo da cabeça para o céu. Contrai glúteos, contrai as pernas. Inspirou, subiu na máxima, abrindo a garganta, o coração, crescendo a cervical. Contrai bem as pernas. E soltando o ar, vai abrindo os cotovelos, descendo vértebra após vértebra, relaxa, solta o corpo. E agora a cobra, sem os braços, juntou os pés, entrelaça os dedos das mãos nas costas, estica os braços na direção dos pés. Contrai bem as pernas, ergue o tronco. Você pode olhar lá para frente ou olhar para o chão. Depende do seu pescoço. Respira, suspira. Quem pode, olha para frente. Quem tiver dor no pescoço, é melhor olhar para o chão. Vai crescendo, pés no chão, ergue o tronco. Imagina que você vai olhar lá para frente. Ergueu o tronco, inspirou. Subiu na máxima, soltou o ar, vem descendo, solta as mãos, bochecha no chão, relaxa todo o corpo, pescoço, solta. Soltou o corpo, voltou, queixo ou testa no chão, afasta um pouquinho os pés, contrai as pernas e traz as mãos, vai depender da sua coluna. Quem tiver com a coluna melhor, pode ficar com as mãos perto dos ombros. Quem tiver com a coluna mais ou menos, leva as mãos mais para frente. Então, a gente vai soltar o ar embaixo. Na inspiração, contrai as pernas, inspira, ergue o tronco. Com as mãos na cobra. Cheio de ar nos pulmões, solta o ar, vem dobrando os braços, descendo vértebra após vértebra, bem devagar. Chegou lá embaixo, sem ar. Na inspiração, subiu. Depois vem vértebra após vértebra, vértebra após vértebra, retornando. Chegou lá embaixo sem ar. Então, na inspiração, subiu. Isso. Então, mais ou menos umas 6 vezes, de 6 a 12 vezes esse movimento da cobra, trabalhando seus braços e a respiração. Vai no seu ritmo. A inspiração subiu, cheio de ar nos pulmões, soltou o ar, vértebra após vértebra, vem voltando para o chão, trabalhando seus braços, trabalhando a musculatura do coração, trabalhando a musculatura do externo. E sempre tem que contrair as pernas para proteger a sua lombar. E na última, vamos ficar na posição. Subiu na cobra, isso. Então, temos que trabalhar os braços, uma pequena maromba, segurando o seu peso. Postura da cobra, sem agredir a sua lombar. Ponta da língua no palato mole, desce os ombros, cresce o pescoço. Abriu bem o coração, glúteos contraídos, deu a máxima. E soltando o ar, vértebra após vértebra, vem voltando, controla a descida nos braços. Chegou lá embaixo, juntou os pés e leva o quadril nos calcanhares. Esticou bem os braços, estica bem e relaxa. Quem precisar fazer apoio para a cabeça, faça. Quem não precisa do apoio da cabeça, mãos perto dos pés, testa no chão.
Relaxa uns instantes. Relaxa a lombar, relaxa os ombros, todo esse esforço dos ombros, dos braços, entrega. O relaxamento é tão importante quanto a ativação da energia. Ótimo, relaxou aí alguns segundos. Esticou os braços lá na frente novamente. Abre os dedos das mãos e vamos agora para a tábua. A tábua também trabalha braços. Então, esticou, abriu os dedos, dedo médio, aponta para frente, ergue o tronco, dobra os dedos dos pés e sobe os joelhos. Vê se o corpo fica reto, olhando para o chão, para não tensionar o pescoço. Não larga a cabeça, respiração livre. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Fica um pouquinho na posição. Ah, tudo bem. Quem precisa fazer com o cotovelo no chão? Isso. Então, quem tem problema no punho, melhor fazer com o cotovelo. Ou às vezes até o ombro fica difícil se a pessoa tem problema. Isso. Então, vai puxando barriga para dentro, puxa o abdômen, um tipo de abdominal. Isso. E descer os joelhos, quadril nos calcanhares e relaxa, como você achar melhor. Mas você pode colocar as mãos perto dos pés e a testa no chão. Ótimo, relaxou bem as escápulas, relaxou a lombar, principalmente as escápulas, a parte dos ombros. Entrega os pesos, todos os esforços. E agora vamos para o cachorro. Esticou novamente os braços lá na frente, dedo médio aponta para frente, ergueu o quadril, dobrou os dedos dos pés e subiu. Tira os joelhos. No início, vamos dobrar um pouco os joelhos. Estica bem a sua coluna, aproxima o abdômen das coxas. Isso, para ajeitar a sua coluna. E agora, trabalha as pernas. Uma perna dobra, outra estica na bicicleta. Umbigo na coluna, cóccix para o céu, empurra o chão. Vê se estica os dois calcanhares para o chão. Dobrou novamente os dois joelhos, olha lá para frente, entre as mãos. E vê se dá para você dar um pulo e levar os pés entre as mãos. Vê se chega. Muito bom. Com emoção, solta o tronco, solta a cabeça. Soltou os braços, soltou a lombar. Joelhos um pouquinho dobrados, desenrola a coluna. Vem subindo vértebra após vértebra. Cabeça, os ombros e a cabeça são os últimos a subir. Solta os braços, solta os pés. Soltou tudo. E afasta os pés paralelos ao quadril, um pouquinho além do quadril. Postura da lua. Chandrasana. Mãos na cintura. Inspirou, subiu o seu braço esquerdo. Solta o ar, alonga para o lado. Se alonga dentro, alonga fora. E se tiver tudo muito bom com a sua coluna, a mão escorrega pela perna e você desce mais sem dor. Respiração livre, vai soltando o pescoço. Isso, sem deslocar o quadril. Inspira, puxa, estica para o céu. Puxou para o alto, alonga, alonga, solta, ar, troca o braço, alonga dentro, alonga fora.
E a mão pode escorregar pela perna. Se escorregou para um lado, escorrega para o outro. Respiração livre, vai soltando a cabeça, vai soltando o pescoço. Ótimo. Inspiração, vamos para o alto, vamos para o céu. Cresceu para o céu. Solta. Tira os braços para trás, apoia as mãos na lombar, contrai glúteos. Cresce o pescoço, abre o seu coração sem dor. Vê se consegue olhar para o alto, mas não larga o pescoço. A gente está crescendo o pescoço. Se der para chegar na lombar, chega na lombar. Mas se não der, pelo menos abre o coração. Abriu, abriu, abriu. Quem pode dar a máxima? Na máxima, as mãos escorregam atrás dos joelhos e você pode soltar a cabeça lá atrás na máxima. Tem que contrair os glúteos para proteger. Sempre tem que contrair para proteger a lombar. Ótimo. Inspira, vem subindo, massageia a lombar. Aproximou um pouquinho, sem juntar, mas aproxima um pouquinho os pés. Dobrou os dois joelhos, apoia as mãos nos joelhos, os dedos das mãos para dentro. Estica a sua coluna. Estica a coluna. Vai esticando a sua coluna, alivia a lombar. Em pé mesmo, dá para a gente aliviar a lombar, fazer a compensação. E quando solta o ar, puxa o abdômen para dentro. Dá um abdominal. Tipo um abdominal contra a gravidade. E vamos para Uddiyana. Uddiyana Bandha. Então, você inspira. Cresce a coluna. Solta o ar. Contrai. Sem ar. Sucção abdominal até aparecer as costelas. Contraiu e sem ar, suga. Faz a sucção. Ficou sem ar. Quando precisar, você relaxa o abdômen. Depois é que você inspira. E repete mais uma ou duas vezes. Solta o ar, contrai o abdômen. Sem ar, sucção abdominal. Purificação do aparelho digestivo. Purificação das emoções. Isso. Então, fez aí mais ou menos umas 3 ou 5 vezes. Vamos relaxar nossa lombar. Solta as mãos, solta os braços e flexiona. Deixa os joelhos um pouquinho dobrados e solta a cabeça. Solta a coluna. Pode dar até uma sacudida, soltando o tronco, soltou tudo. Dobrou um pouquinho os dois joelhos e desenrola a coluna vertebral. De novo, subiu. Isso, devagar, sem tontura. Solta os braços, solta as pernas e afastou mais os pés. Seu pé, normalmente a gente começa pelo direito, virou para fora, 90 graus. Pode apoiar a mão no joelho, o outro braço de cima, inspira, vai para o céu, estica para o alto. Abre os espaços, desafio seria olhar para a mão do alto. Vai abrindo o seu coração, estica, estica na inspiração, cresceu, solta o ar, gira o braço para trás. Gira o braço para trás, cresce a cervical, vê se a mão fica lá perto da coxa, vê se a mão chega na coxa do outro lado. Se ela não chegar na coxa, você fica, só segura a mão atrás. Mas se não, vê se ela chega lá na coxa. Cresce o pescoço na inspiração, alonga a cervical, o cotovelo, desce o cotovelo no joelho e olha para o dedão do seu pé. É como se o ombro de cima fosse para trás e você vai crescendo o pescoço, olhando para o dedão do seu pé. Afasta o queixo do ombro. Ótimo, cresceu, cresceu. Cresce a cervical, devagar a mão de trás, vai soltando a mão de trás, vai soltando, dá uma sacudida para soltar, leva a mão para o céu. O joelho que está dobrado, estica, apoia a mão na perna e vê se a mão escorrega pela perna.
cresce o pescoço. E aqui você tem duas opções. Você pode continuar olhando para o dedão do pé, que é bem terapêutico, ou se o pescoço estiver bom, agora você já pode olhar para o dedão da mão. Em todos os casos, você continua crescendo o pescoço, não é para largar a cabeça. Trabalha a musculatura do pescoço, alonga, alonga. Se tiver dor, olha para o pé. Isso. Vai abrindo o coração, abre o quadril no triângulo, Trikonasana. E na inspiração, vamos subir. Inspira, subiu. Soltou. Desceu os braços, virou o pé reto, terminou na posição inicial. Solta um pouquinho aí os ombros, os braços. E vamos para o outro lado. O outro pé virou 90 graus, completamente para fora. Dobrou o joelho. Primeiro, a mão no joelho. O braço oposto esticou para o céu. Então, vai abrindo espaço no ombro, nos ligamentos, nos tendões, no músculo também. Se puder, olha para o alto. Esse seria exercício de equilíbrio também. Inspira, estica para o céu, solta o ar, vai abrindo o braço para trás. Vê se a mão chega na coxa lá do outro lado. Cresce o pescoço e soltando o ar, traz o cotovelo no joelho. Cresce a cervical, afasta o queixo do ombro. O ombro de cima vai para trás, vai crescendo o pescoço, afasta o queixo do ombro de baixo. Isso, o cotovelo está lá perto do joelho, cresceu a cervical. Respira, respira na posição. Devagar, vai soltando a mão de trás, vai soltando, vai dando uma sacudida para soltar. Estica a mão para o céu agora. E o joelho que está dobrado, inspira, estica a perna, apoia a mão na perna. E, mantendo essa lateralidade, a mão escorrega pela perna. Então, quem olhou para o alto, agora olha para o alto, sempre crescendo o pescoço. E, claro, abrindo o quadril, abrindo as costas, abrindo o coração. O triângulo representa a trindade: criação, transformação, conservação do universo. Cresceu a cervical, o máximo, abriu tudo. Na inspiração, subiu. Solta o ar. Desceu os braços, virou o pé reto. E solta um pouco os ombros. E quem puder pular, pula e aproxima os pés. Quem não pode pular, não pula. Solta um pouquinho as pernas e afastou um pouquinho os pés, solta os braços no elefante. O elefante trabalha as articulações, desde os dedos dos pés, tornozelo, joelho, quadril, cotovelo. E vai soltando tudo. Vai soltando. E devagar vai diminuindo. O braço está muito solto. É entrega, exercício de fé. Braço solto, observe se os braços. Você pode até fechar os olhos para perceber se os braços estão soltos. Aproximou os pés, alinhou tudo no centro, concentra o olhar e vamos trabalhar equilíbrio, abdômen e a mente. Então, se precisar colocar a mão na parede, você coloca. Vê se dá para subir um joelho, uma mão nesse joelho. Se você puder, você também pode colocar duas mãos, entrelaça os dedos, só que sem cair o ombro para frente. Você precisa encaixar os ombros para trás. E cresce a coluna. Então, encaixou e respira aí umas 3 ou 5 vezes olhando para frente. Vai abrindo espaço entre as vértebras lombares. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro para manter os espaços abertos.
Isso, uma mão é mais fresco, duas mãos é mais quente. Fez as 5 respirações e agora vamos fazer a transição para o pássaro. Esse joelho vai levando para trás, estica os braços, abre o coração, sem fazer movimento kamikaze. Se tiver dor no pescoço, até pode olhar para o chão. Se for melhor para o seu pescoço, mas a cabeça não cai. Vai abrindo, puxa a barriga para dentro, deu a máxima subida da perna lá atrás, soltou o ar, pousou, seu pássaro, alinhou tudo no centro, estabiliza a mente, barriga para dentro, troca a perna. Quem colocou uma mão no joelho, repete. Quem colocou as duas, repete. Lembra de encaixar os ombros para trás. Vai crescendo o topo da cabeça para o céu, quando solta o ar, barriga para dentro. Respirou umas 5 vezes e vai fazendo a transição desse pé lá para trás, contrai glúteo, subiu. Ou você olha para frente, ou você olha para o chão. Sustenta luz na matéria, vai puxando a barriga para dentro, contrai bem a perna lá atrás, contrai glúteos, sustenta. Isso, abrindo o coração, é o pássaro. Voando, respirando. Na última respiração, subiu o máximo a perna lá atrás, soltou o ar, vem pousando um pé do lado do outro, solta as pernas. Ótimo. E, ainda no equilíbrio, concentra o olhar e vamos fazer o movimento contrário da perna. O joelho veio para frente, agora vê se dá para levar o pé para trás. Se a sua lombar estiver muito boa, você pode experimentar colocar até as duas mãos no pé e o pé vai para trás, abrindo o seu coração. E você olha para frente, não olha para o chão. Tem que ter a lombar boa para fazer esse. Se a lombar não estiver boa, é uma mão só no pé. Aí você faz o Natarajasana. Isso, pode colocar as duas mãos. Abriu na máxima, o pé vai te puxando lá para trás, solta o ar, vem voltando e traz esse joelho um pouquinho para frente, só para compensar a lombar. Desceu o pé, solta um pouco as pernas e vamos fazer para o outro lado. Então, quem tem muito problema na lombar, às vezes nem dá para colocar a mão no pé ali atrás. Mas se puder, coloca uma mão. Se puder mais, coloca as duas. Se puder mais ainda, afasta o pé do seu quadril. Respira olhando para frente. Isso, trabalhando a abertura sem agredir a sua lombar. Respira umas 3, 5 vezes, abrindo o peitoral. Depois que tiver feito as respirações, deu a máxima. E soltou o ar, vem trazendo o joelho, puxa o joelho. Cresceu e relaxa, desce. Isso, soltou as pernas, afastou um pouquinho os pés. Inspira, cresce a coluna. Vê se a sua lombar aguenta, contrai glúteos. Cuidado com esse movimento. Vê se você consegue fazer a retroflexão olhando para o alto. Olhando para o alto. Não precisa dar máxima lá para trás, não. É mais para abrir o seu coração. Respira aí umas 2 ou 3 vezes, expandindo o chakra cardíaco. Quem tem pressão alta não olha para cima. Abriu, na próxima inspiração, cresce para o céu, para o teto. E barriga para dentro, solta o ar, cresce, cresce toda a coluna para frente, para o chão. Barriga para dentro, uma mão atrás de cada perna. Puxa o tronco. Barriga para dentro, cresce a coluna toda entre os dois joelhos.
Vai crescendo a coluna, puxa a barriga para dentro. E faz um tripé com as mãos, apoia a ponta dos dedos no chão e vê se você consegue olhar para frente. Imagina que você está abrindo o seu coração, abre a garganta, abre o coração. Na inspiração, barriga para dentro, solta o ar, flexiona, uma mão em cada perna, puxa. Puxou, puxou, puxou. Devagar apoia as mãos no chão, desce os joelhos no chão. E como a gente já fez a tartaruga, agora vamos para a criança. A criança, você pode fazer a tartaruga de novo. Ou a criança, que é mais fresca. Junta os pés, afasta os dois joelhos. Cresce a sua coluna, você até pode apoiar os cotovelos no chão primeiro, para descer bem a sua corcundinha. Depois esticar os braços, ver se o coração vai no chão. Isso. Na criança, você bota a bochecha no chão e relaxa. Na tartaruga, os joelhos estão unidos. Na postura da criança, balasana, os joelhos estão afastados. Quem está na criança, troca a bochecha que está no chão, solta o corpo. Soltou bem, apoia as mãos. Quem está com o pescoço virado, volta a cabeça para o centro, inspira, ergue o tronco, aproxima os joelhos. E semana passada estávamos treinando as invertidas. Então vamos fazer de novo esse treinamento. Eu fico sempre preocupada desses treinamentos online, tá? Por causa do pescoço, para ninguém se machucar. Então vai devagar, família. Então, para começar, a gente faz o treinamento do trapézio. Entrelaça os dedos das mãos, mãos no chão, cotovelos no chão. Faz uma base de triângulo. Cuidado para os cotovelos não abrirem. Mantenha os braços firmes, dobrou os dedos dos pés lá atrás, empurra o chão com os pés, tira os joelhos do chão, solta a cabeça. Se puder, você caminha com os pés na direção das mãos para colocar o tronco mais reto possível. Quase como se o quadril tivesse sobre os ombros, digamos assim. E você empurra o chão para não afundar dentro dos ombros. Umbigo na coluna, cóccix para o céu. Empurrou tudo para o alto. E empurra, empurra, empurra o chão com os cotovelos para subir seu corpo. Soltou o ar. Joelhos no chão, relaxa os ombros. Tartaruga. Mãos perto dos pés, relaxa os ombros. Quem estiver gripado, pode sempre fazer apoio para a cabeça. Ou até isso, usar um bloquinho. Isso, quem tiver um bloquinho, pode botar um bloquinho. E devagar desenrola novamente a coluna. Bom, então esse é o momento do perigo, tá? Que eu fico preocupado de fazer essas coisas online para ninguém se machucar. Então tem que ter segurança máxima. Então, eu vou mostrar como é feito. Você pode começar já dobrando um pouquinho do seu tapetinho. Meu tapete é tão grosso que ele não dobra. Mas então, quem quiser dobrar, fazer uma almofadinha para a cabeça. Então, deixa eu explicar como é que é. A gente abre bem os dedos das mãos, postura do crânio, Kapalasa. Leva a cabeça entre as mãos, mais na frente, faz um triângulo das mãos com a cabeça. Dobra os dedos dos pés, tira os joelhos do chão, subiu, caminha com os pés para colocar a coluna mais reta. Se der,
você traz um joelho no cotovelo. Treino é esse. O outro joelho no cotovelo. A postura completa são os 2 joelhos no cotovelo, os dedos dos pés para o céu. Quando cansar, desce os pés, desce os joelhos, relaxa na tartaruga. Bom, então, muita calma nessa hora. Então, tem que fazer o ângulo de 90 graus do braço com a cabeça. Bom, então já fizeram. Tá ótimo. E devagar vamos girar o corpo para deitar de costas. Isso, deitou de costas. E sacode os pés e sacode as mãos para o céu. Solta todos esses esforços que a gente fez com os braços. Hoje a gente fez alguns esforços aí com os braços. Solta tudo, afasta um pé do outro, areja a virilha. Desce as mãos no chão do lado do quadril. Dá os calcanhares nos glúteos. E devagar cruza as pernas acima dos joelhos, nas coxas. Uma mão em cada pé, só respira na posição. Abrindo espaço na região do ciático. E devagar vamos trocar. Devagar desfaz, dá uma sacudida e tro. Devagar desfaz, sacudiu tudo, abraçou os 2 joelhos, abriu o braço esquerdo, desce os 2 joelhos para o lado direito, braço direito empurra os joelhos para o chão, a cabeça vai para o esquerdo. Joelhos para um lado, a cabeça para o outro, ombros no chão, vê se a orelha vai no chão lá do outro lado. E respira. Soltou o ar, torceu. Inspira, volta para o centro, alinhou o corpo. Abriu o direito, desce os 2 joelhos para o lado esquerdo, braço esquerdo empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai para o lado direito. Torceu na máxima, soltando ar. Na inspiração, voltou para o centro. E a gente já fez uma invertida, Kapalasana, postura do crânio, mas podemos sempre colocar os pés para o alto, que é muito bom. Quem quiser fazer mais invertida, sobe o quadril, a invertida fica livre. Então, quem quiser, subir o quadril. Lembrando que nessas invertidas, com o quadril para cima, não vira o pescoço, mantém a cabeça reta. Mantém. Isso, pode botar o pé na parede, muito bom para descansar a mente e o coração. E devagar vem voltando, descendo sempre com autocontrole, sem despencar. E quando chegar lá embaixo, complementa na postura do peixe. Desce os braços, sobe o coração. Você pode manter as costas da cabeça no chão, que abre mais espaço no pescoço, ou se tiver tudo bem, topo da cabeça no chão. Faz careta
e abre o seu coração. Isso, pode fazer careta nessa posição do peixe, que o sangue está indo para o seu rosto. Isso, subiu o coração na máxima. Soltou o ar, vem descendo. Esticou todo o corpo no chão, estica, estica, estica. E vai entrando em Shavasana. Shavasana, postura do cadáver. Faça todo o movimento que o corpo pede até você entrar em Shavasana. Normalmente o corpo todo esticado, as pernas esticadas. Se você tiver incômodo na lombar, você até pode dobrar os joelhos com os pés no chão, joelhos unidos, os pés afastados. Se tiver tudo bem, mantenha as pernas esticadas, os pés tombam, um pé para cada lado, relaxa os braços. Respira profundamente, solta o ar, entrega todos os pesos para a terra. Respirando livremente na barriga. E sinta toda a energia se harmonizando com seu coração. Vai soltando o corpo todo, dos pés até a cabeça. Solta as pernas, solta o quadril. Solta os ombros, braços, mãos. Solta completamente a cabeça. Respirando livremente na barriga, sinta toda a sua energia se harmonizando. Lembrando que a inteligência divina habita cada cantinho desse universo, cada partícula do nosso ser contém a sabedoria do universo, sabedoria divina. O Criamor do universo habita o seu ser. Todo o seu ser em paz e harmonia. E sentindo o seu ser em paz. Faz uma respiração profunda. Sente a saliva, mexe os dedos das mãos, os dedos dos pés, vai aproximando as mãos do corpo, se tocando e espreguiça para um lado, espreguiça para o outro.
E depois que espreguiçou bastante, gira o corpo para o lado direito. E de lado, se sentindo acolhido por todo o universo. Apoie as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Uma postura altiva, sem arrogância. As mãos podem ficar em Shiva Mudra, esquerda por baixo, dorso da mão direita por cima. Cresce a coluna. Uma pausa meditativa. Como disse uma amiga recentemente, a meditação, meditar é me-editar. Nossa prática diária para manter a saúde mental, o equilíbrio emocional. Lembrando que existem muito mais coisas nesse universo do que a gente pode ver, tocar. Muito além da matéria, muito além do ego. E devagar, vamos trazer as mãos em Padma Mudra, Mudra de Lótus. E vamos vibrar Om Mani Padme Hum. Uma vez o mantra completo e uma vez o Om, oferecendo a nossa luz, nosso amor, nossos recursos, a nossa inteligência para o universo. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Oh. E unindo a ponta dos dedos, agradeço toda a paz, toda a saúde, toda a harmonia, toda a prosperidade, toda a abundância. Gratidão, gratidão, gratidão. E no seu momento, abrindo bem os braços, amor, 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 e citando, belo abraço, gratidão, muito amor próprio, amor por todos os seres, amor pela mãe natureza. Lembrando que nós somos a própria natureza. Namastê. Gratidão, família. Lindo dia.